Eu já vi absurdo de chamarem argamassa de borracha líquida. Tem produto que é argamassa e tá lá no rótulo borracha líquida. Então, assim, a diferença básica é essa. Eu chamo de borracha um produto que contém borracha. E o meu concorrente chama de borracha algo que não tem borracha. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, aqui é o Juarez Cavaleira. Como vocês sabem, é um canal dedicado à construção civil, onde a gente fala desde a aquisição do terreno até a entrega da chave na mão do cliente. Hoje é um assunto muito importante que em todas as obras a gente gosta de estar falando, em todos os episódios também, que é a impermeabilização. É uma coisa muito importante, porque a impermeabilização é o que vai dar a durabilidade do seu patrimônio. Hoje estou aqui com uma pessoa muito querida que hoje ele veio desmarcou a agenda para estar com a gente aqui hoje para estar falando o assunto de impermeabilização. Senhor Michael Valtingoja, CEO da Local Vazamento, fabricante do Elastimper, ganhador do prêmio Inovação na FEICOM em 2019. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Juarez, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. E sempre seguindo no mesmo propósito, né? Trazer informação relevante, desmistificando os mitos e contribuindo aí para o bem-estar, para a saúde e para a conservação do patrimônio do nosso cliente. Obrigado, mais uma vez, agradecer ao senhor por estar aqui. Eu sabia que o senhor tinha uma agenda lotada, mas mesmo assim o senhor tirou um tempinho para nos atender. Agradeço mesmo. Vamos perguntar para o senhor, que é o que veio aqui de pergunta. Hoje, os empresários têm uma vida muito corrida, né? O senhor tem família, o senhor tem que se dividir em dois. Como o senhor faz para aliviar essa tensão do dia a dia? Olha, é difícil. A vida da gente é formada por fases, né? Então, assim, eu tive uma fase que eu não tive tempo para aliviar nada, né? É só trabalhar de domingo a domingo, né? Mas a gente tem que projetar, a gente tem que sonhar e tem que trabalhar por algo melhor. Então, com o tempo a gente conseguiu adequar melhor a vida da gente, conseguir delegar, formar a equipe. E hoje, assim, o meu prazer hoje são dois, basicamente, né? É o passeio final de semana com a esposa, né? Que não pode faltar, né? E meu hobby que é a moto velocidade. Né? Olha, então, que legal. Inclusive, esse final de semana agora, primeiro final de semana de março, né? A gente vai ter aí a abertura do campeonato Superbike. Que legal. Então, para mim, estar competindo é algo muito prazeroso. Pode-se dizer que alivia bastante tensão, né? Então, saiu com a patroa e andou de moto, tá tudo certo. Aí sim. Me fale um pouco mais sobre esse esporte que o senhor gosta tanto. Então, como que o senhor entrou nesse esporte? É uma coisa que o senhor já gostava ou foi assim, conhecendo amigos e... Então, as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre gostei de moto, desde muito jovem, né? Enfim, aí eu tive minha primeira moto de alta cilindrada em 2011. E comecei a sair com os amigos no final de semana, na estrada. Mas enfim, não sabia, digamos, não tinha técnica de pilotagem, né? Certo. Então você vê seus amigos ali andando, deitando na curva, acha aquilo muito lindo, você fala, pô, eu quero aprender esse negócio. E fui fazer curso de pilotagem. E aí conheci o grande mestre Cerciari, 9 vezes campeão brasileiro. Foi quem me treinou em Interlagos. E aí a primeira vez que eu pisei naquela pista, sabe, era um sonho assim, algo impossível de acontecer e eu tava lá, né? Ali eu me encantei. E aí teve um problema. Porque quando você aprende técnica de pilotagem e você volta pra rua, você pensa, isso aqui não é pra mim. Aqui não é o lugar. Bate a consciência, né? Então eu acabei largando a moto de rua, comprei uma moto só pra pista e comecei fazendo o chamado track day, né? São eventos que escolas fazem lá, você vai lá, anda no final de semana, curte o dia. E fui pegando gosto. Aí lá eu fiz amizade.
E um amigo falou, cara, você não quer correr aqui com a gente na equipe? Olha que Como legal. correr com a equipe? Cara, eu não tenho dinheiro para isso. Não, tem um espaço aqui. Vem cá, a gente tá precisando ocupar o espaço na equipe. Fica aqui com a gente. A gente dá um cantinho no box para você anda aí. Só que assim, eu fiz 3 etapas. Foi quando eu descobri que era pobre. Pobre literalmente, porque me afundei no cartão. Sabe, é pneu, É um esporte caro? É caro. Mas foi bom, sabe? Porque quando as 3 etapas que eu fiz, e eu ali sem condições nenhuma de estar ali, acabei fazendo dívida para poder andar, né? Aí eu parei, vendi a moto, pensei comigo, eu vou trabalhar e eu vou dar um jeito de voltar aqui. Que legal. Eu vou voltar. Então, eu acho que isso foi uma das coisas, né? Um dos gatilhos, foram vários, mas um dos que me motivaram a buscar algo melhor, a trabalhar e buscar ter uma renda que me desse condição de voltar. E aí foi 2018, então eu falei, bom, agora é o momento, agora eu posso voltar. Então eu corri 2018 pela categoria CBR 500, Legal. 2018, 2019, 2020, 21 e 22 eu subi para a categoria CBR 650 e ano passado eu subi para a categoria 1000 cilindrada. E enfim, aí agora eu vou pro segundo ano, segunda temporada de 1000, né? Mas assim, a gente tem que projetar, tem que trabalhar muito, né? Eu até fiz uma reunião com a equipe esse final de semana e eu falei para eles, olha, pega final de semana, coloca uma roupa, vai numa concessionária, entra num carro bom, se possível, faça um test drive, viva esse momento. Se isso fizer sentido para vocês vão ter uma sensação muito boa. E isso vai criar em vocês uma necessidade de pensar, como é que eu consigo comprar esse carro? E é onde a sua vida começa a mudar, né? Então, é até uma dica vamos soltar uma dica aqui pra galera, né? Viva um momento, experimente sensações, porque às vezes você tá lá pensando, pô, isso aqui não é pra mim. Por muitas vezes eu achei que aquilo não era pra mim, né? Ter uma indústria, fabricar um produto, não era pra mim. Muita coisa não era pra mim. Mas quando você tem aquela sensação boa de sentir aquele conforto, sabe? Você fala, pô, isso aqui é pra mim sim. O que eu preciso fazer pra chegar aqui, né? Então esse é um dos caminhos aí que a gente tem que trilhar pra poder alcançar coisas boas da nossa vida, né? Cada temporada são quantas corridas? Bom, geralmente são 6 etapas em São Paulo, 4 ou 5 fora. Nossa. Mas não é sempre assim, né? Mas geralmente são 10 etapas, né? Então, a gente pode... Não é só num lugar, então você tem lugares diferentes, circuitos diferentes. Isso. Ano passado teve corrida em Goiânia, teve Londrina, teve uma Santa Cruz do Sul. Então... Mas a prioridade geralmente é Interlagos, né? Porque é onde está o maior público, a maioria dos pilotos estão em São Paulo, né? Certo. Mas a gente acaba correndo em outras pistas também. Isso o senhor já inclui como um hobby ou o senhor tem outro hobby? Cara, meu hobby hoje é isso aí, né? Se eu não tô andando de moto, eu tô passeando com a esposa, né? Sim. Eu acho que a gente... Família é sempre em primeiro lugar, né? Então, pra mim, hobby é estar perto dos meus familiares, estar perto dos meus filhos, estar perto da minha esposa, sabe? Isso pra mim é o mais importante. Correto. Né? Mas a gente tem essa segunda opção aí, né? Um pouquinho de adrenalina pra não para acender, né? Sim, sim. Antes da gente começar aqui, eu queria que o senhor falasse também que eu acompanho o senhor já há um tempo e vejo que o senhor tem uma preocupação muito, muito importante com a natureza. O senhor até gostaria que o senhor falasse mais, o senhor já tem até uma reserva, né, que o senhor cuida, que o senhor plantou desde a primeira árvore e está lá cuidando. Isso aí foi bem comentado e eu gostaria que o senhor trouxesse isso à tona de novo. Pô, isso é outro sonho impossível na minha vida, né? Você vê como as coisas acontecem.
Porque só complementando, porque hoje é muito difícil uma empresa se preocupar com isso. Por isso que o senhor me chama muito a atenção por isso. Porque a empresa, quando ela vai se preocupar com isso, porque ela foi obrigada. E daí pra ela, pra eu não tomar uma multa, eu vou plantar não sei quantas árvores lá. É tipo, como é que se diz? Seria um... Ou pra exibir um selo. Entendeu? É. O senhor não, o senhor foi espontâneo, foi lá e fez. Eu lembro quando eu era pequeno, a primeira profissão que eu coloquei na cabeça, eu quero ser guarda florestal. Olha que legal. Então, assim, eu sempre tive apego por natureza, né? Bicho, planta. Casa da minha avó tinha muita planta, papagaio, essas coisas, sabe? Minha outra avó também, cheia de planta em casa. Então, assim, já fui influenciado de muito novo, né? Então, sempre gostei muito do verde, sempre fui encantado por isso. E tinha o sonho de ter uma terrinha, um sítiozinho, sabe? E, enfim, por muito tempo eu procurei diversas áreas, mas não era exatamente o que encaixava. Também não tinha condições de comprar uma área grande. De repente, tô lá procurando, me aparece uma grande oportunidade, grandiosa oportunidade. Um pasto degradado, uma área grande, né? São 9 hectares de pasto. Falei, poxa, isso aqui é fantástico. Tava num preço bom. E eu falei, aqui eu posso plantar o que eu quiser. Eu não preciso derrubar uma árvore. E eu posso plantar o que eu quiser. Certo. E aí eu comecei. Então eu tenho uma área lá hoje que eu estou trabalhando que são 2 hectares de agrofloresta. Vou trabalhar o restante da área ainda. Mas enfim, ano a ano eu venho plantando bastante. Tem a criação de abelhas nativas, jataí, bugia, borá, mandaçaia, mandaguari. Então, muita gente não conhece, acho que o mel só vem daquela abelha com ferrão. E não, aqui no Brasil, a gente tem mais de 300 espécies de abelhas, cada uma adaptada numa região do país. E então, o meu plantio ele é todo focado na nutrição delas. Então, qual é a planta que oferece mais néctar? Sim. Então, eu vou focando nessas espécies e nas frutíferas nativas, né? Exóticas também, mas nativas também. E é um trabalho totalmente orgânico. Então, o solo ele é adubado com matéria orgânica. Todo mês é roçado, distribuída palhada. O material de poda é colocado nas linhas. Não tem uma gota de veneno, não tem 1 grama de adubo, NPK, nada. E, enfim, as plantas estão se desenvolvendo maravilhosamente bem, sabe? É uma coisa que eu não entendo, por que a gente ainda vive nessa cultura de hoje no agronegócio, sabe? Esse padrão de veneno, NPK, sabe? Você tá sempre ali jogando muita coisa, e aí um produtor hoje ele vai pegar uma área para plantio, o que ele faz? Ele desmata e bota fogo. Certo. Só que aquele material que ele tá botando fogo tá cheio de nutriente que a planta já tirou lá de baixo, que podia se decompor, se transformar em terra, nutrir o solo, né? Respeitar os processos, as necessidades da planta. Você vê, por exemplo, laranja, café, a pleno sol. A planta sofre. E sofre. Pensa você o dia todo no sol. Você vai sofrer, né? Então são plantas de meia sombra. Não é que ela quer sombreado total. Ela quer uma meia sombra. Ela quer um pouquinho de paz também, né? Então, você vê, as minhas plantas lá, elas têm esse respeito. Então, eu vou colocando espécies de pleno sol entre elas, plantas de meia sombra. Entendi. Então, elas crescem muito bem, se desenvolvem muito bem. Por que às vezes eu tenho que ir lá e colocar um adubo ou um veneno para tratar uma praga? Porque a planta está sofrendo. Se eu dou condições para ela vive bem. Sim. Ela não tem necessidades, porque tá tudo lá, ela tá num ambiente saudável para ela. Sim. Então, enfim, tá indo bem lá, tá. Eu te convido o dia que você quiser ir lá. Será uma ver honra. Minhas galinhas também. Enfim. Eu sou apaixonado por isso, cara. Eu adoro. Muito bom.
O senhor estava me falando uma vez que isso foi na hora que o senhor pensou em criar um produto, primeiro o senhor se preocupou se ele ia agredir o meio ambiente, né? Sim. E daí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, como que foi essa preocupação que o senhor pudesse oferecer um produto de qualidade para o cliente e ao mesmo tempo ele não ser ofensivo à natureza, não ser poluente. É um grande orgulho que eu tenho de ter uma matéria-prima de alto valor agregado. Quando eu falo alto valor agregado, não é só porque ela tem um valor elevado, né? O látex ele é uma commodity, é a nossa principal matéria-prima, cotado em dólar, então você tem um custo um pouco mais elevado comparado à resina acrílica, por exemplo. Mas o grande valor agregado que eu considero é o fato da manutenção das nossas florestas. E a gente está incentivando o plantio de árvores, né? Sim. Então você tem uma matéria-prima de extrema qualidade, que tem resistência UV por natureza. Então o látex ele pode ficar exposto ao tempo, ele não se degrada tão fácil como é uma resina acrílica, por exemplo. E está lá incentivando o plantio, né? De novo, né? São coisas que não dá para a gente entender. Por que a gente está mantendo um sistema, né? Como é a resina acrílica, por exemplo, que envolve vários processos químicos, que envolve consumo e mais consumo, onde eu não devolvo nada, a não ser material aí pra gente ter que reciclar ou... Gera emprego. Exatamente. Então, o látex ele é um diferencial, né? Não só na sua qualidade, flexibilidade e elasticidade, Sim. mas também pelo respeito ao meio ambiente, né? Sim. E a gente poder incentivar isso é muito bom, né? Sim, sim. E isso tem as pessoas também que faz a retirada, né, do produto do local, né? Se E não olha, tivesse um fabricante igual o senhor que tivesse um projeto desse, essas pessoas com certeza estariam todas sem o que fazer. Exato. Entendeu? E é um trabalho assim, você deveria conhecer, sabe? Um dia se você quiser, a gente ir lá no Seringal, falo com o meu fornecedor. Sim. Você vê, o pessoal acorda de madrugada, 3 da manhã, vai lá pro Seringal, risca a árvore, coloca a canequinha e fica de olho no clima. Porque qualquer ameaça de chuva, ele tem que correr pro Seringal, recolher as canequinhas, né? Porque vai chover, se chover vai coagular aquele material. Sim. Então, assim, é um trabalho muito... É difícil, não é fácil não. Tem a técnica para riscar, sabe? É bem complexo de fazer isso. Sim. Muito interessante. Eu espero que, tipo assim, que isso vire uma tendência no futuro, que venha mais empresários, principalmente no ramo da impermeabilização. Hoje o senhor é um fornecedor de impermeabilizante, que todos tomassem esse caminho, né? Não só de fazer um produto, porque a maioria hoje dos produtos são à base de petróleo. Entendeu? Verdade. E eles são agressivos à natureza. E é por isso que eu acho muito interessante a Elastimper, por ela ser um produto que ela vem da natureza e que ela é um produto que ela pode voltar naturalmente para a natureza e não vai poluir. Exatamente. E isso que é uma coisa assim que muitas das vezes os fabricantes não se preocupam com isso. Preocupam com o lucro, mas não com o que vai causar os danos. Eu até dar um gancho aqui, né? Às vezes, vamos esquecer a matéria-prima. Mas se tivesse uma comunicação mais assertiva, uma preocupação maior com o resultado do cliente, isso já ajudaria bastante e já reduziria muito a geração de resíduo. Porque a gente sabe que assim, às vezes falta informação, o cliente é induzido ao erro, né? E vai gastando. Isso é ruim, né? Sim. E gera um impacto ambiental. E o impacto ambiental, exatamente. Certo. Então é uma bola de neve aí. Uma bola de neve. Senhor Michael, a última vez que o senhor veio aqui, deu muita repercussão e a gente foi colhendo todas as dúvidas e montamos um questionário para a gente estar falando hoje. Então, todas as pessoas que estão aqui vai ser respondida hoje. Você que gosta de impermeabilização, quer saber a importância da impermeabilização na sua obra, escreva aqui embaixo. O senhor Michael vai estar lá respondendo um a um, tá? E outra coisa, não esqueça também de mandar para os seus amigos no WhatsApp, se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, que lá você vai saber de tudo que você possa saber para economizar na sua obra. Porque nosso trabalho é isso, é fazer você economizar, levar informação, porque até hoje não teve um canal se preocupando com isso. Principalmente os profissionais que é da construção civil.
Tem pessoas com conhecimento enorme, mas só que não tem onde passar. Aqui é o lugar, você pode sugerir pessoas para a gente trazer aqui também, certo? Vamos lá, seu Michael, começando. Me perguntaram qual é a diferença entre o Elastimper e outras borrachas líquidas que tem no mercado. Ixi, isso dá polêmica, hein? Eles não querem que eu fale isso não. Pode falar, não? Pode falar. Aqui Olha, é o lugar. Vamos lá. Dá um Google e vamos buscar definição de borracha. E o Google vai dizer para mim, borracha, ela pode ser sintética ou pode ser natural, né? A sintética, ela tem estrutura molecular similar à natural. Correto. Né? Agora, quando eu vou buscar produtos do mercado que se intitulam borracha líquida, eu devo olhar a composição. E quando eu faço isso, eu encontro lá resina acrílica. Eu já vi absurdo de chamarem argamassa de borracha líquida. Tem produto que é argamassa e tá lá no rótulo borracha líquida. Então, assim, a diferença básica é essa. Eu chamo de borracha um produto que contém borracha. E o meu concorrente chama de borracha algo que não tem borracha. Entendeu? Nessas horas eu admiro os europeus, que são muito sistemáticos. Às vezes você fala, pô, é um absurdo. Mas dá para entender certas coisas. Meu irmão foi comprar um cachorro-quente, chegou na lanchonete, a atendente fala, eu tô sem pão de dog. Pode fazer no pão francês. Não, pão francês não fica bom. Não, mas eu quero... Não, dog no pão francês não tem. Mas eu quero um lanche com salsicha. Faz um lanche com salsicha pra mim. O lanche com salsicha eu posso fazer. Ou seja, não se aceita chamar de dog algo que foi feito no pão francês. Laranja é laranja, banana é banana. A gente tem que aprender a dar nome às coisas. Hoje, posso dizer, eu criei a onda borracha líquida. Sim. E as pessoas, os concorrentes, eles, no desespero, eu acho, ou na intenção de surfar na onda, colocaram em seus rótulos borracha líquida. Mas é borracha? Não é. Né? Então, assim, eu desafio um concorrente trazer aqui o seu produto, sua composição e demonstrar que é borracha. Então, a gente precisa aprender a dar nome às coisas, né? Então, assim, eu particularmente não aceito chamar de borracha algo que não contém borracha. É o que eu sempre falo para meus amigos, que o senhor veio para o mercado da impermeabilização e revolucionou um mercado que estava parado há anos. Porque se você for acompanhar a impermeabilização há 50 anos atrás, antes do senhor, era tudo a mesmice. Daí o senhor veio, revolucionou o mercado. Mas continua parado, porque eu movimentei o mercado e mudaram seus rótulos apenas. Se a gente for parar para pensar, eu não tô vendo novidades ainda, né? Algum produto revolucionário, ainda tô para ver ainda. Entendi. Mas eu vejo assim, a Elastimper, que é um produto que eu ofereço para todas as pessoas que eu conheço, principalmente aqui no Vale Paraíba, que eu tenho atuação. Vamos levar isso aí para o clube do impermeabilizador também, porque é um clube muito grande, ele é robusto. Convido vocês para assistir e saber tudo que passa lá, nos acompanhar também. É um produto que vai revolucionar o mercado, não tem nada parecido. Igual o senhor falou, tem imitação, tem tintas que imitam a borracha líquida, que está sendo um grande problema no mercado, entendeu? Principalmente aqui na nossa região. Até gostaria de... É uma pergunta que está aqui, se a gente puder entrar nesse gancho, se o senhor puder estar falando isso também, essa diferença que está tendo um marketing pesado em cima e a gente sabe que isso não é certo, entendeu? Estão vendendo peixe por lebre, né, que os caras falam. Então, qual que é o gancho do vendedor de tinta emborrachada? E aí é um fabricante apenas que eu vejo trabalhando nessa linha, porque 99% fala, tenho tinta para fachada, para acabamento. A gente tem um fabricante exclusivo que fala, olha, aplica isso na laje, aplica no seu telhado. Mas veja, ele não usa... Eles não pedem estrutura. Mas veja, eles não falam que aquilo é para impermeabilização.
fala que é para batida de água. Escuta o cidadão e você vai ouvir batida de água. Só que o cliente é leigo. Não vai saber, né? Ele, na hora, ele não pesca essa informação. Quando ele escuta, ele fala, bom, isso aqui é para laje, então eu vou passar na laje. Só que não vai resolver problema de infiltração. Tinta não é para impermeabilização. Sabe, é uma coisa assim que é até desnecessário a gente estar debatendo isso, mas infelizmente, como a gente tem uma mídia que induz ao erro, a gente tem que trazer esse assunto para a mesa. Sim. Né? Tinta é item de acabamento. Vamos lá para o Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Vamos olhar a Bíblia, né? Como a gente costuma brincar, eles têm uma Bíblia lá, né? Com todos os produtos que você pode usar para impermeabilização, característica de cada um. E em nenhum momento você vai ver tinta no meio desses produtos. Se eu for na Abrafat, que é quem regulamenta o mercado de tintas, eu também não vou ver uma indicação da tinta como impermeabilizante para laje ou telhado. Então, assim, se eu quero causar o efeito gota de batida de água, tudo bem. Posso usar uma tinta. Agora, eu quero impermeabilizar, eu quero selar, eu quero blindar a superfície. Tinta não vai servir. Certo. Deixa eu falar para o senhor, eu sei que a agenda do senhor é ocupada, a gente tem que sempre estar conversando com o senhor quase um mês antes. E se a gente tentasse colocar na agenda do senhor tentar vir uma vez por mês para cá, para estar explicando isso sobre o que é borracha líquida e o que é tinta? Poderia criar um quadro, Elastimper Explica, para ver se a gente consegue mudar essa mentalidade? Vamos. Estendo esse convite para o senhor, se o senhor conseguir, para nós seria uma honra. Olha, eu posso dizer para você, Juarez, que hoje o meu maior propósito de trabalho, o meu principal objetivo é trazer informação correta para as pessoas. Então, assim, esse espaço que você abre aqui é maravilhoso. Você pode ter certeza que eu vou separar assim. O dia a gente marca, eu vou estar aqui disponível. Quem quiser mandar pergunta, sim. Quem quiser causar polêmica, estamos aqui para isso. E o senhor pode ter certeza que vai ajudar muita gente, porque o conhecimento que o senhor tem, o produto que o senhor fornece e vir uma brecha no mercado para haver essa confusão, essa mídia assim para enganar e levar as pessoas para um lado. Então, se a gente conseguir um espaço na agenda do senhor, isso a gente consegue estar trabalhando essa reeducação, a importância da impermeabilização numa obra, porque muitas das vezes, como a gente já comentou em outros quadros, as pessoas investem numa boa porta, num bom piso, a parte da área gourmet, e a impermeabilização não precisa porque alguém disse que não haveria necessidade. E isso vai comprometer a vida útil do imóvel. Entendeu? Se o senhor tiver algum caso que o senhor viu nessa situação que comprometeu o imóvel por não ter uma impermeabilização correta, pode ficar à vontade. Poxa, isso é o mais comum. E é muito comum, às vezes, até mesmo o prestador de serviço passar por cima de algumas coisas, sabe? Tem um amigo meu, eletricista, às vezes presta os trabalhos para mim, e foi instalar um ventilador. O ventilador, ele veio basicamente todo montadinho, com os fiozinhos preto, verde, vermelho. Era só instalar, só ligar. Ele parou para ler o manual. Aí eu questionei. Cara, mas isso aí parece que tá tão fácil. Eu falei, não, tem que ler o manual. Tá bom. Aí, minha esposa tava precisando de uns ventiladores no consultório dela. Eu falei, amor, eu vou lá comprar, eu comprei aqui. Esses eu gostei, eu vou comprar pro seu escritório também. Aí, fui lá, comprei. Levei. Você acredita que ele leu o manual de novo? De novo. Por que você tá lendo o manual de novo? Vai que mudou alguma coisa. Olha que legal. Então, você vê, de um lado eu tenho pessoas extremamente sistemáticas. Por outro lado, às vezes eu tenho pessoas que ignoram completamente. Então, tive um caso recente, lá do sul. O cliente falou, olha, eu apliquei aqui a borracha no meu piso, choveu, enrugou. Então, quando dá uma ocorrência, primeira coisa que eu quero saber, onde você aplicou, qual a metragem total da área, quantos modos você utilizou. Porque, na maioria das vezes, eu tenho uma falha no processo e procedimento.
Certo. Isso foi quebrado de alguma forma. E aí ele comprou a quantidade que precisava, mas eu percebi pela foto que não tinha teleestruturante. E aí, se o cara não põe teleestruturante, eu não vou consumir aquele volume de borracha com 3 demãos. Entendi. Não consigo consumir, porque a tela me consome boa parte do produto. Se eu pulei essa etapa, como é que eu consegui dar 3 demãos para todo aquele volume? Não consegui. Eu teria que dar 10, 15 demãos para consumir. Enfim, aí fui questionado, ele não sabia, falou, não, vou falar com o prestador. Aí ele me devolve, falou, olha, foi usado meio balde. Então tá, ó. Então vamos lá. Não teve teleestruturante e não teve atendimento ao consumo adequado. Aí começou a questionar. Falei, o manual tá no rótulo. Você comprou o produto, recebeu o impresso. Eu tenho vídeo de aplicação. Toda a parte eu tô passando um processo para você. E aí o profissional dele veio me procurar para questionar, mas o que tá errado aqui? Eu falei, manual. Você leu o manual? Aí não respondeu. No dia seguinte ele vem. Mas precisa colocar a tela? Eu falei, você leu o manual? Sabe? Então assim, tá ignorando completamente o processo. Então assim, isso geralmente quando tem problema é porque tá ignorando o processo. Certo. Tá passando por cima. Aquilo não é importante. E aí, isso veio acontecer de uns tempos pra cá e é herança da tinta. Da teoria de tinta na laje, tinta no telhado. Essa teoria é responsável por esse comportamento hoje. Porque as pessoas estão comprando manta impermeabilizante e tratando como tinta. Ah, é só passar. Não é só passar. Eu tenho um processo para seguir. Certo. Então, isso que a gente vê acontecendo assim com muita frequência. Isso acontece na laje, acontece em piscina. Ah, eu pintei a piscina, não deu certo. Aí você vai ver, o processo está totalmente fora. E é engraçado, Juarez, porque você tem um manual na tua frente. Você está ignorando completamente o que está escrito na embalagem. Então, assim, é algo que eu gostaria até mesmo de entender o porquê. Até mesmo para que a gente possa criar uma comunicação que quebre isso, né? A gente precisa quebrar isso de alguma forma. Precisa entender por que esse comportamento, né? Senhor Michael, eu gostaria que o senhor falasse para aquelas pessoas que querem comprar o produto e ela ainda fica com a dúvida, será que eu consigo passar ou não? Como que é feito isso? E o senhor falou também que o senhor fornece uma playlist para passo a passo para a pessoa estar aplicando isso. O senhor poderia falar mais sobre isso para mim, por favor? Não, a gente tem todo o suporte, até mesmo direto comigo, se alguém precisar, tem um canal aberto, né? Eu tenho minha equipe que me auxilia, né? São muitas pessoas que nos procuram, mas quando eu tenho casos específicos que a pessoa quer falar direto comigo, então tem um canal aberto para todo mundo. Que legal. Né? Isso desde o início e vai ficar assim enquanto eu estiver à frente dessa empresa. Certo. Então eu tenho a preocupação com o teu resultado, que é uma coisa que me incomoda, é você gastar e não ter resultado. Isso me incomoda profundamente. Então assim, a gente tem tanta preocupação da teoria escrita, rótulo, impresso, né? A gente passa esse conteúdo para as pessoas, está visível no nosso site, a pessoa pode baixar o manual. E a nossa playlist? A nossa playlist foi até uma situação que ela veio por acaso, né? Quando começou a pandemia, pessoas começando a fazer as coisas em casa. E a gente se viu na necessidade de criar conteúdo, até mesmo para manter as vendas, né? Porque ali teve um indício de queda nas vendas, então a gente falou, o que a gente vai fazer? Criamos uma playlist. Então a gente ensina a aplicar no telhado, na laje, na fachada. Então é bem um conteúdo bem dinâmico, direto e muito esclarecedor, né? E uma coisa até que a gente tem aqui, descobri aí há pouco tempo, a gente meio que revolucionou o modo de aplicação com esses conteúdos. Porque quando eu fui gravar o conteúdo de como aplicar em telha cerâmica, naquela época, as pessoas que não tinham acesso à borracha líquida estavam aplicando manta líquida tradicional. Certo. E qual que era o método deles? Aplicar o produto direto na telha cerâmica e depois vir com a tela.
E aí tem um problema, porque eu começo a ter dificuldade no acabamento, a tela vai se enrugando, vai grudando, não fica bom. E aí eu dei esse gancho no vídeo, tutorial. Ó, pessoal, isso aí tá errado, hein? Vou ensinar o jeito certo. E ensinei o jeito certo, acomodar a tela, diluir o produto, passa o produto em cima da tela, vai pressionando, a tela vai puxando aquilo e vai aderir na telha. E fica perfeito. E hoje você vai procurar no YouTube, estão seguindo o método. Olha então... que legal. Uma vez, eu não vou falar onde eu vi uma equipe de jornalismo explicando a aplicação desse produto. E a gente viu que estava sendo aplicado errado. E vi falar que a caixinha lá de pergunta do senhor não parou de tocar, né? Rapaz, eu acho que eu sei o que você tá falando. A gente fez até um react desse, isso. Tá no YouTube, né? Pode falar, pode falar, não pode falar, não? Não, fica à vontade. O programa é de casa, né? E eu entrei em contato com a produção do programa. Eu falei, pessoal, isso aí tá errado. Mas aquilo lá, de uma hora pra outra, o celular do senhor começou a tocar, o senhor foi ver o que aconteceu. Eu tava em casa, assim, falei, você viu a reportagem? Eu falei, que reportagem? Olha isso aí. Eu falei, nossa. E assim, é desanimador quando você vê alguém que é profissional da área falando sobre, mas assim, o problema não é ser profissional da área, você tem vivência naquilo? Se você já viveu aquilo, se você tem aquilo no seu dia a dia, porque pra mim falar de algo, eu tenho que ter vivência. Né? Sim. Não adianta eu estudar no livro ou ver um videozinho e depois querer ensinar. Não adianta. Certo. Então, eu entrei em contato com a produção do programa. Falei, gente, isso aí tá errado. Inclusive com o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, o rapaz que fez a interação lá com o arquiteto. Aí eu falei, tá errado. Eu falei, cara, a gente vai ver isso aqui. A gente dá um retorno pra você. Aí me retornaram. Olha, é o seguinte, a gente entendeu o que você tá falando, mas ano passado, a gente teve um engenheiro que veio aqui e falou as mesmas coisas. Falei, mas tá errado. Entendi. Ué, eu tô à disposição. Se vocês quiserem. Não tô aqui pra cobrar nada, não ganhar nada. Eu só não quero informação errada circulando, porque me atrapalha. Sim. Atrapalha meu dia. Atrapalha o dia dos meus colaboradores que estão tentando trabalhar. Corretamente. E tá tratando com um cliente que tá com uma ideia totalmente equivocada, que não vai dar certo. Ele vai perder dinheiro, sabe? Então assim, pra não atrapalhar... Eu posso contribuir com alguma coisa. Mas se vocês não quiserem minha participação, não tem problema. Eu posso fazer um react também e a gente esclarece. Sim. E assim foi, né? Eu tive que fazer um react para poder esclarecer os pontos. Porque assim, tava direcionando um material para o telhado que não é para telhado. Tava direcionando um processo para laje que não deveria ser seguido. Olha, sabe? Ele até fez um apontamento de uma situação na laje que, mas ele não viu a laje para saber o que ele tava falando. Aí ele teve que vir corrigindo, né? Infelizmente. O importante é que deu certo. Deu. Deixa eu perguntar. Como que eu utilizo a borracha líquida numa área que eu já tenho piso? Por exemplo, eu fiz o piso com a intenção de evitar que desse vazamento na parte de baixo da minha casa e não evitou. Sim. Daí eu posso chegar e trabalhar com a borracha líquida e depois eu posso ter acesso em cima dessa laje, andar... Inclusive, ontem, uma cliente comentou na postagem. Olha, eu coloquei o piso, mas eu acho que o rejunte não tá bom, porque tá infiltrando. Então, é um mito. Né? Então, assim, pessoal, piso é item de acabamento. Entenda isso. Piso cerâmico não garante que você vai resolver sua infiltração. Precisa ter isso muito claro. E não adianta rejuntar, que o rejunte seja o melhor que tenha, não importa se vai ser junta seca... Vai dar problema. Sim. Isso a gente vê acontecer muito. Né? Mas o Elastimper resolve também essas situações. Né? Digamos que você caiu no mito do piso cerâmico, resolver a tua infiltração e não deu certo. Então o que você precisa fazer? Limpar a área. Caiu na conversa do pedreiro. Caiu na conversa, Então o que você vai fazer? Você vai limpar a área, limpa, seca, livre de partícula solta e vai aplicar o Elastimper direto na cerâmica. Não vai quebrar nada. Aplica o produto... 3 demãos, com a tela estruturante em toda a área. Vai isolar essa área por 72 horas após a última camada. E então você pode, depois até mesmo transitar sobre essa área. Qual é o alerta que a gente faz? Evitar objetos cortantes, perfurantes ou arraste de objetos. Então, digamos que você tem uma área de lazer, você quer pôr vaso de planta, você quer pôr uma cadeira, você quer fazer um churrasquinho.
Aí você precisa fazer uma proteção mecânica. Certo. Como que eu posso fazer a proteção mecânica? Basicamente, ou um contrapiso, ou você pode assentar a cerâmica direto sobre a borracha. Ela aceita então direto. Aceita. Aí eu devo utilizar argamassa do tipo AC3. Né? Mas eu já vi casos, por exemplo, da pessoa colocar grama sintética. Enfim, qualquer coisa que proteja do atrito direto, de uma pancada, de um arraste de objeto. Né? Então, tudo vai do uso. Tem uma... Quando era aplicador, eu fiz a laje de uma unidade da Prevent Senior, 300 metros quadrados, e ali o pessoal transitava diariamente na hora do almoço, fazia aquele intervalo do almoço, as pessoas transitavam ali, mas não existia nenhum objeto lá. Então, a impermeabilização ficou exposta. Agora, se eu vou ter qualquer objeto sobre a impermeabilização, aí eu tenho que fazer uma proteção mecânica. Perfeito. Um exemplo assim, eu faço a compra, o meu produto chega na minha casa, o senhor disse que entrega no Brasil inteiro, né? Sim. Isso é muito importante. E eu pego, chego lá, como que eu faço? Eu aplico primeiro o produto, uma demão, na laje com o piso. Eu aplico a primeira demão no piso, certo? E depois eu venho com a tela. Como que é o passo a passo disso? Então, superfície plana, laje, né, por exemplo, a gente vai fazer o primeiro processo. A primeira etapa é o sanduíche, que eu gosto de chamar. Certo. Então, aplico o produto, com o produto ainda úmido, eu estico a tela sobre ele e aplico outra camada sobre a tela. Então, eu vou fazer o sanduíche ali, certo, que é o que a gente chama de primeira demão. Vou deixar secar, em média 1 hora, 2 horas, depende do clima, né? Secou, tá seco ao toque, eu passo a mão sobre o produto, não suja a mão mais. Eu já posso vir com a segunda demão. Aí eu faço a segunda e terceira demão. Concluiu esse processo, aí basta isolar essa área, 72 horas, não pode trafegar no local. Ah, mas e se chover? Se chover não tem problema. Tá seco ao toque, eu passo a mão, não tá sujando a mão, então não tem problema, pode chover, não vai estragar. O que eu tenho que evitar é o tráfego. E após as 72 horas, eu posso então fazer o teste de tanquedade, que isso é muito importante. Vou dar acabamento na laje, vou dar acabamento na piscina. Faz o teste de tanquedade. Qual é o muito tempo importante que eu tenho que fazer, deixar essa água lá em cima? A norma fala 72 horas com água. Mas eu gosto de falar para a pessoa, larga uma semana lá, não custa nada, sabe? Eu já peguei caso de piscina, o cliente já veio relatar para mim, assim, ele já tinha feito todo o acabamento, já tinha feito tudo. Ele ignorou um processo que eu passei para ele. Que eu falei, olha, não faz a cerâmica, não faz o contrapiso. Já deixa no ponto de expor cerâmica, faz a impermeabilização e vem com a cerâmica por cima. Aí ele testou, fez o teste de tanquedade, deu tudo certinho. Aí o pedreiro que estava trabalhando lá, ele não confiou nesse processo, até aí tudo bem, não vou culpá-lo por isso, mas eu dei a dica pro engenheiro e o engenheiro ignorou a minha dica, né? E aí com receio eles fizeram o contrapiso. O que aconteceu? Furou a manta do processo. E aí ele enchia a piscina e demorava 1 semana para a água sair numa das tubulações de retorno que ele tinha lá. Saía em volta dessa tubulação. E ele achava até que a infiltração era dali. E eu falei para ele, tá demorando 1 semana para essa água sair aí nesse ponto, ela tá percolando por outro lugar. Ela tá caminhando e achou o ponto de saída. Então assim, norma fala 72 horas. O meu bom senso diz que eu não preciso correr. Eu posso deixar mais um tempinho aí, deixar uma semaninha. Eu acho prudente, né? Certo. Senhor Michael, na situação aqui, Vale do Paraíba, Taubaté, São José, Pinda, Campos do Jordão, que chove pra caramba, e as pessoas só pensam em impermeabilizar na época de chuva. Qual o conselho que o senhor dá? Quanto tempo precisa esperar para secar essa laje ou esse telhado para estar aplicando o produto do senhor? Olha, ou isso não interfere? Telhado, às vezes choveu de manhã, parou de chover de manhã, às vezes depois do almoço eu já consigo trabalhar. Laje é uma incógnita. Pelo correto mesmo, eu deveria ter um equipamento, existe um aparelhinho que eu consigo medir a umidade da área, né? É muito importante, mas assim, eu não vejo profissionais com esse equipamento na mão, né? Muitos nem sabem que ele existe, essa é a verdade. Mas existe um equipamento que me aponta se aquela área está seca ou não, se tem umidade retida ou não. Agora, a laje não dá para determinar, sabe? Se vai ser no dia seguinte, se vai ser daqui a um mês.
Porque às vezes eu tenho um bolsão de água ali embaixo, eu tenho um concreto, um contrapiso muito espesso. Ou igual o cliente que até comentei no podcast passado, que ele bateu a laje 3 vezes com piso e tudo. Imagina o volume de água que ele tinha armazenado ali. O senhor poderia voltar? Foi bem comentado. Depois que o senhor terminar isso aí, volta esse questionário da troca da laje. Então, é muito relativo, sabe? Geralmente, de um dia para o outro, já resolve. Mas eu vou ter casos, vai ter poluição de água ali. E aí, depois da impermeabilização, pode surgir uma bolha ou outra. Eu vou ter que recortar essa bolha, deixar evaporar. Aí deixa aberto 1 dia, 2, o tempo que for possível. E depois eu fecho antes da chuva. Então aceita reparo, então? Aceita. Ah, que legal. Isso é um dos grandes benefícios do Elastimper, né? Então, eu tive uma perfuração. Perdeu? Não, você não vai perder nada. Vai lá com um pedacinho de tela, um pouquinho de borracha, um galãozinho, um pincelzinho. Você repara no local, é bem tranquilo de fazer. Olha que legal. Então, achei uma bolha lá. Então, não preciso me desesperar. É lógico, tem o setor técnico para estar falando com o pessoal do Elastimper, mas eu posso recortar ela, tirar aquela bolha e refazer de novo. Pode. Tranquilo. E ela vai dar a mesma, como que fala? Aderência e a mesma... O pessoal questiona muito isso quando se fala de telhado. Fala, e se eu tiver que acessar o interior do telhado? Bom, primeiro que o teu engenheiro devia ter feito um alçapão para você, né? Sim. O pessoal às vezes passa batido nessa. Mas eu não tenho alçapão, e agora? Pega um estilete, recorta a área que eu preciso acessar, removo as telhas, acesso normalmente, e depois eu reparo no local com um pincelzinho, telinha. Que legal. Faço reparo em volta, é bem tranquilo. Muito interessante. Deixa eu perguntar para o senhor, como que é a aplicação da Elastimper em telhado metálico? Telhado metálico. Aí vai a mesma dica, tá? Telhado metálico, fibrocimento, canaletão. Em geral, as telhas grandes, né, onde eu tenho aquelas emendas mais espaçadas. Eu vou colocar a tela estruturante nas emendas, nos parafusos, nos pontos mais críticos, e depois eu vou dar 3 demãos do produto geral. Por que geral? Não posso fazer só na emenda? Pode, mas não é prudente. Porque o intuito é formar uma manta uniforme e sem emendas, por onde a água não possa percolar. Então, quando eu formo essa manta uniforme sobre toda a superfície, eu evito manutenção futura. Hoje mesmo um cliente ele questionou, falou, olha, eu tenho um telhado que eu trato ele já faz um tempo, em volta das claras-boias. Mas o que acontece? Ele trata só em volta da clarabóia, ele não forma manta uniforme. Então, você tem um processo de dilatação diferente da clarabóia, da telha, elas dilatam de forma diferente, trabalham diferente. Certo. Então, ele está sempre mexendo. Então, se eu não quero mexer mais, eu faço aplicação uniforme sem emendas em toda a área. Aí eu garanto. Mas essas telhas é bem tranquilo, é só estruturar nas emendas e parafuso e depois fazer a aplicação geral, formar aquela manta uniforme. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor fala para ter uma tensão maior nos parafusos, certo? Com a estruturação. Nas emendas. Isso. E eu preciso usar a tela estruturante toda a parte da ondulação dela? Não. Só a tela estruturante eu vou utilizar só nas emendas e parafuso. Então, a tela estruturante entendi. Mais Elastimper. Eu faço aquele trabalho de estruturação mais reforçado. E aí, por que eu uso tela? Né? Tem as pessoas perguntam, por que eu uso tela no telhado? Porque você tem as emendas, você tem uma certa abertura entre elas. Toda vez que eu for passar o produto ali, o produto é líquido, ele vai escorrer para dentro. E vai secar, perde volume e fica o vãozinho. Aí eu vou lá, passo de novo. E passa de novo, até preencher. Eu estou desperdiçando um produto de alto valor agregado. Eu posso usar uma tela estruturante como auxiliar, que tem um custo muito baixo. E eu vou economizar produto. E eu vou dar menos demãos para conseguir formar uma película na espessura que eu preciso. Então se torna muito mais simples. Certo. Na telha de cerâmica, e daí eu já estruturo ela toda. Eu estruturo ela toda. Tem a técnica de eu fazer as tiras só nas emendas. Mas eu acho que é muito trabalho, sabe? Eu prefiro pegar a tela inteira, ajeito ela sobre o telhado e aí eu aplico o Elastimper sobre a tela. Né? Então, de novo, telha cerâmica não vai aplicar produto na telha para mim com a tela, não precisa. Coloca a tela primeiro, dilui o produto e aplica o produto sobre a tela. Satura a tela com o produto, de modo que ela absorva aquele material e vai aderir sobre a telha. E aí eu vou dando acabamento, vai ficar bacaninha, perfeito.
e vai resolver o teu problema. No caso da Eternit, eu estruturo ela toda ou é só a emenda também? Só na emenda Só também. na emenda. É. Agora, tem um outro ponto aí que é interessante, é a questão de redução acústica. Então, eu quero reduzir ruído causado pela chuva. Ah, sim. Aí eu já te indico fazer estruturação no telhado todo. Porque aí você vai ter uma película mais espessa de borracha que vai amortecer as gotas, O né? atrito. E aí vai então te proporcionar um conforto acústico muito bom. Principalmente quem tem telha metálica sofre muito com isso, né? Sim, principalmente galpão, essas coisas assim, parece que tá caindo o mundo. É. Certo. Eu posso usar a Elastimper sem a tela estruturante? Se for fachada, pode. A fachada. Fachada não tem necessidade nenhuma de usar tela. Tem pessoas que elas até pecam pelo excesso, ela quer usar tela na fachada, mas não precisa. Tá? Por que eu uso tela? Eu uso tela, primeiro, proporcional ao tráfego. Tu tem uma laje e vai trafegar. Eu utilizo tela estruturante. Tá? Eu também utilizo tela estruturante para economizar no meu tempo de serviço. Porque eu tenho um consumo de produto por metro quadrado que eu tenho que atingir. Então, laje no concreto, 1,8 quilos por metro. Ou seja, um balde de 18, 10 metros quadrados. E quando eu utilizo a tela, eu tenho esse consumo mais rápido. Com 3 demãos eu resolvo. Certo. Agora, se eu não utilizar a tela, eu vou dar 3 demãos e eu não vou ter consumido o que eu precisava. Então, eu vou ter que dar mais demãos. Certo. Meu processo se torna mais lento. Né? Agora, telhado. Telhado preciso usar também, porque eu tenho as emendas, né? É a diferença aí de eu pintar o telhado, né? E usar uma manta impermeabilizante no telhado. Por isso que a gente fala, tinta é uma coisa, manta é outra. Manta impermeabilizante vem com todo o processo de estruturação e eu vou selar todas as emendas. Se eu pintar com uma tinta, você vai ver que os vãos vão ficar abertos, a água vai continuar batendo e entrando no seu telhado. Senhor Michael, eu pego muita laje que tem uma situação, ela é muito antiga, ela tá toda fissurada, que sai aquelas fissuras. Sim. Tem que uns chamam de pé de galinha e tem outro que parece que é o galinheiro inteiro, tá tudo fissurado. Sim. Numa situação dessa, o que o senhor indica fazer? Limpar, retirar a partícula solta e Elastimper para cima. Pode, mesmo que tenha as fissuras, ela consegue... Pode, tranquilo. Olha que legal. É aí que a gente gosta mesmo de ver o produto trabalhando, né? Porque ele vai preencher aquelas pequenas fissuras. E, enfim, é natural, laje fissurar claro que tem lugar que fissura mais, outros menos. Tem a qualidade da argamassa, o traço correto, enfim. Tem alguns processos aí que engenheiro ele pode vir aqui e detalhar melhor. Certo. Não vou aqui me meter o bedelho, mas é um processo natural, né? Então, vai fissurar mesmo, umas mais, outros menos, mas isso é normal. Um exemplo assim, o senhor, para as pessoas leigas tá sabendo, um exemplo assim, até que tamanho de fissura que o senhor acha que, olha, meio centímetro dá pra gente aplicar com ele assim, não, isso aí já é muito. Não, eu posso até mais que isso. Olha a que questão eu quero perder dinheiro jogando Elastimper para dentro de uma rachadura com mais de meio centímetro? Eu acho que aí não compensa, sabe? Corrige com uma nata de argamassa, faço o preenchimento ali, se for muito grande, até 2, 3 milímetros, eu venho com o próprio Elastimper, eu venho resolvendo aquilo. Mas conforme essa rachadura vai aumentando, eu vou aumentando o volume de produto que vai para dentro dela. Então aí é mais uma questão de custo-benefício, né? Então não é nem limitação mais do produto, e sim de onde que eu vou colocar o meu dinheiro. Ó, eu vou fazer uma pergunta, mas o senhor não fica bravo, que não é pergunta minha, hein? Posso estruturar e jogar o Elastimper no chão e puxar com o rodo? Olha, eu já vi pessoas fazendo isso. Se você tiver a técnica, dá para fazer na primeira demão, não na segunda ou terceira, sabe? Que assim, como a primeira demão tem que saturar, geralmente o pessoal mais experiente, vivido, eles pegam o balde de Elastimper e viram o balde na superfície. E despeja mesmo, com vontade. Depois ele vem com o rodo meio que dando uma espalhada, põe a tela estruturante. Agora, essa etapa depois sobre a tela, onde eu vou formar o sanduíche, aí já fica ruim de eu trabalhar com o rodo. Eu, pelo menos, não faria dessa forma, né? Certo. Então, até um dia o menino mandou um vídeo fazendo isso. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não faz isso não, cara. Dá acabamento com rolinho pra ficar película uniforme, bacana, né? Eu não sou muito adepto, não. Sim. Qual que é o valor hoje de um balde Elastimper de 18 litros?
Hoje, tipo, na data de hoje. Na data de hoje, Porque 28 de fevereiro de 2024. Que a gente não sabe quando que a pessoa vai ver, né? É, isso aí. Hoje ele tá 653, o balde. Já com a tela estruturante, que já vem do pacote, você não precisa comprar a tela à parte. E quando o cliente faz uma compra acima de R$1.000, ele tem o frete também já incluso no pacote. Que legal. E o senhor entrega o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Qualquer lugar a gente está despachando. Um exemplo aqui para o estado de São Paulo. O senhor faz uma compra de um Elastimber, ele demora quantos dias? De 7 a 10? Que é a média? Para receber? Não. Assim, São Paulo, Grande São Paulo é 2 dias úteis. Que legal. Então a gente já tem um veículo próprio que faz as entregas. Agora, a cidade do interior geralmente é 2, 3 dias, depende da transportadora. Às vezes tem algumas cidades um pouquinho mais isoladas que às vezes está fora da rota deles. Pode demorar 4, 5 dias. Aí depende, mas geralmente interior é 3 dias úteis está recebendo já. O Elastimper é poluente? Não, ele não é poluente, cara. Ele, pelo contrário, né? Ele contribui pra gente... Primeiro, se eu vou aplicar numa laje, eu não tenho que quebrar. Eu evitei geração de resíduo. Telhado. Pô, eu não preciso trocar o telhado. Eu jogo o Elastimper pra cima, resolvo. Evitei geração de resíduo de novo, né? Eu não tenho necessidade de regularizar a superfície. Economizei com argamassa e outros itens. Evitei de novo o consumo de cimento, que esse sim é poluente, né? E eu ainda estou incentivando o plantio de árvores quando eu solicito para o meu fornecedor mandar mais látex para mim. Então, Elastimper, na minha opinião, é um produto ecologicamente correto. Eu posso estar aplicando Elastimper em reservatório de água potável que as pessoas vão consumir? Sim, pode. Pode. Agora, claro, toma cuidado, respeita o processo de cura, né? 72 horas no mínimo. Como é uma área confinada, tem que ter ventilação forçada para poder ajudar aquele processo de secagem e cura. E eu tenho que fazer a lavagem da caixa antes de consumir. Então, terminou todo o processo, está curado, enche a caixa, descarta a primeira água, aí você pode então fazer o consumo dela. Ventilação forçada, o senhor fala aqueles exaustores. Geralmente um ventilador. Eu gosto muito de usar aqueles ventilador com aquecedor. Tem uns pequenininhos que ele tem já uma resistência interna e ele gera calor e faz o ar circular, né? Então, não precisa ser nenhum ventilador absurdo, nenhum monstro, não. Ventilador simplesinho, só para aquele ar ficar circulando, gerar um pouquinho de calor lá dentro. E aí já é suficiente, não precisa ser um exaustor necessariamente. Então o senhor recomenda ser feito na caixa de água potável, o senhor recomenda fazer o descarte da primeira água? Sim, tem que fazer. Perfeito. Vou perguntar para o senhor, é verdade que eu, quando comprar o Elastimper, eu vou receber a tela de graça? Já vai receber ela junto com o produto. Para não ter a desculpa de você, é mais um item para comprar, né? No começo a gente fazia tudo separadinho, sabe? Eu lembro. E aí o que aconteceu? O pessoal não comprava a tela. E aí ia fazer a aplicação e dava errado. Então eu já dou o pacote pro cliente, né? Para não dar brecha pro erro, né? Sim. Um exemplo assim, eu tenho uma área em casa e eu quero comprar Elastimper, eu vi todos os benefícios do Elastimper, eu quero Elastimper. Como que eu vou saber a quantidade de produto consumido naquela área? Isso é muito fácil. Se você não quiser falar comigo, que eu estou à sua disposição para te orientar, é só me passar a metragem. Aí você não quer falar comigo. Então não precisa. Você entra no site, tem a calculadora de consumo. Olha que legal. Sistema automático, onde você seleciona a superfície, coloca a área em metro quadrado e o sistema já... 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não precisa nem de mim mais. Olha que legal. Deixa eu perguntar uma situação. A Elastimper hoje são quantas cores que o senhor fornece? A gente tem hoje, dia 28, está anunciado lá, são 4 cores, o branco, o cinza, o telha, que é cor telha cerâmica, e o azul. E a gente está lançando agora a quinta cor, que é o palha. Então, é o bege, essas telhas bege, né? Sim. Tá tendo uma demanda muito grande por essa cor, a gente resolveu lançar ela também. Vai tá ajustando o sistema, mas os próximos dias já vai estar lá, constando. Perfeito. Eu vejo na hora que eu vou pintar minha casa, eu fico em dúvida de a cor que eu vou pintar, o produto que eu vou usar, que eu não quero que essa parede ela encharque. Eu posso pintar com Elastimper?
Pode. Em vez de comprar a pintura, a tinta, eu quero usar só Elastimper, porque tem diversas cores. Agora é bom a gente lembrar de um fator importante. Toda superfície exposta, ela necessariamente tem que ser impermeabilizada. Então, utilizar uma tinta comum na fachada como primeiro item de acabamento não é inteligente. Então, o mais prudente é fazer a impermeabilização e é aí que o Elastimper entra. E aí você vai ter o Elastimper já em 5 cores disponíveis, mas eu não quero nenhuma delas. Eu posso utilizar um pigmento base água, pigmento líquido, posso acrescentar no produto, posso de repente pegar esse produto, levar numa casa de tinta, pedir para colocar lá na máquina, fazer a pigmentação lá no equipamento, ou eu posso aplicar o Elastimper e dar um acabamento com tinta de minha preferência. É importante até citar isso porque vai passando o tempo, a gente quer retocar, quer mudar a cor e tal. Então, o Elastimper ele aceita pintura também. Então, faço o processo com o Elastimper, posso ou não utilizar as cores que eu tenho disponível, ou posso ou não pigmentar o produto, né? E posso dar um acabamento aí com uma tinta de preferência também. Aí é a escolha do cliente. Ou posso manter só Elastimper. Ou pode manter só o Elastimper, que já vai ficar como acabamento. Certo. Se eu faço a pintura do meu prédio ou da minha casa com Elastimper, o senhor sabe me precisar, assim, quanto tempo dura uma aplicação dessa? Eu seguindo corretamente todas as etapas? O látex, eles tem estudo científico que atesta 20 anos de durabilidade dessa matéria-prima exposta à natureza. Eu não tenho obra de 10 anos. Eu tenho obra que já foi feita há 10 anos atrás e eu sei que está boa, né? Não teve retoque ainda. Mas é importante dizer que a durabilidade ela depende muito do atrito gerado sobre a superfície. Processo de lixiviação, às vezes a pessoa fala, meu telhado ninguém anda. Tem processo de lixiviação. A água bate, corre. Eu tenho um desgaste, que é natural. Né? Mas a gente tem aí os estudos científicos falando em 20 anos. A gente vai ter que esperar um pouquinho aí para testar, né? Certo. O Elastimper eu posso usar para dar acabamento, para dar impermeabilidade em produto de madeira? Pode. Madeira, metal, cerâmica, plástico, concreto. Qualquer superfície que esteja limpa e seca, ele vai aderir perfeitamente. Porque aqui na nossa região tem bastante casas de madeira. Tem. Especialmente aqui pro lado de Campos do Jordão. Então esse é um produto indicado para isso também. Com certeza. Eu tenho, como eu disse, né, superfície limpa, seca, livre de oleosidade, de contaminantes, entende? Aí ele vai aderir. Eu ainda não vi uma superfície que ele não aderisse, né? Certo. Deixa eu perguntar. Se eu optar por não utilizar a tela estruturante no Elastimper, isso vai prejudicar na durabilidade do produto? Você pode... Se você não utilizar a tela... é uma área pequena, um exemplo 2x2, o tamanho dessa mesa, eu falo, não vou usar, vai dar muito trabalho. Eu jogo lá com o rodo, espalho, faço os trabalho mesmo vai dar se você não usar, porque você tem uma indicação de consumo por metro quadrado. Então, quando você não utiliza a tela, você não consegue sequer consumir aquele produto. Você vai dando demãos e mais demãos e mais demãos... E você não atinge o consumo. Você vai ser vencido pelo cansaço. Certo. Então você pode ter certeza que não usar vai te dar muito mais trabalho. Tem uma pergunta aqui. Eu posso usar Elastimper em área litorânea? Pode. Tranquilo. Sem problema nenhum. Vai resistir à maresia. Normal. Certo. A Elastimper é indicado para a área de trânsito de pessoas. Ou tráfego de veículos também. A tráfego de veículo muito importante, a gente tá sabendo disso. Posso utilizar, mas lembrando, né? Proteção mecânica. Não posso ter objeto cortante, perfurante, arraste objeto. E muito menos o atrito direto do veículo sobre o produto, né? Lembrando de novo, o Elastimper não é tinta, né? Ele é uma manta impermeabilizante. Produto de alto valor agregado. Eu preciso protegê-lo. Então... Sempre que eu tiver uma incidência de um tráfego mais pesado, uma possibilidade de dano a esse produto, é prudente que eu faça um isolamento, uma proteção mecânica. Certo. Eu posso usar Elastimper para impermeabilizar meu banheiro? Pode. Deve. Deve. Área molhada, né? Eu vou... Até minha casa do litoral, você vê, né? Casa de ferreiro, espelho de pau, né? Eu tenho minha casa lá no litoral e quem construiu o imóvel... não fez impermeabilização dos banheiros.
Suspenso a térreo? É suspenso, é. No teto do banheiro de baixo, de vez em quando aparecem as manchinhas, né? E quando se usa muito o banheiro ali, né? A gente não tá sempre no imóvel, né? Mas, por exemplo, se você passar um mês lá no imóvel, usando o banheiro todo dia, a parede do quarto começa a umedecer, aparecem as bolinhas, né? É que assim, eu não mexo agora porque pra mim não faz diferença, eu não faço uso constante. Mas pensa, se é uma casa que você mora, tá sempre utilizando aquele banheiro ali, você vai começar a ter problema de mofo, fungo, seu filho vai ficar doente, aí começa a bater no hospital, problema de rinite, compra remédio, gera estresse, problema psicológico. Olha só o que a infiltração pode fazer na vida da pessoa, né? Verdade. Aqui também na nossa região tem muita procura de impermeabilização de câmara fria. O produto do senhor poderia ser usado nessa área? O Elashimp ele vai trabalhar de menos 20 até 80 graus. Então, eu estando dentro dessa faixa de temperatura, eu consigo trabalhar. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando eu for aplicar esse produto. Então, essa câmera fria precisa estar desligada, né? Para a gente poder entrar numa temperatura ambiente, proporcionar condições de secagem do produto, né? Mas aí, ligou a câmera fria, até menos 20 ele aguenta. E o piso, como tem atrito de veículos, aquele palheteiras, Sim. o senhor indica, tá fazendo a proteção? Com certeza, tem que fazer, porque senão vai danificar o produto, né? Aqui na nossa região também, senhor Michael, os construtores, incorporadores, até as pessoas mesmo comuns, eles não têm uma preocupação de impermeabilizar o baldrame. O que o senhor poderia dar de dica nessa situação e casos assim que deu muito problema? Puxa, não dá pra, de novo, né? Não dá pra entender por que a gente ignora esses fatores, né? Toda área, para deixar bem claro aqui, toda área que vai estar em contato com água, seja qual for, tem que ser impermeabilizada. Tá construindo, tá reformando, olha para aquela área, vai ter contato com água, faz impermeabilização. Porque você vai evitar muita dor de cabeça. Um dos problemas mais comuns que a gente vê é a infiltração de rodapé. Verdade. É extremamente comum. Eu diria que mais da metade das pessoas que nos procuram é com problema de infiltração no rodapé. E é um problema tão simples, né, que poderia ser evitado. Lá no comecinho da construção é tão Aqui na nossa fácil. região, o lençol freático é muito alto. Daí você chega e tá tudo estourado. Não tem o que fazer. E daí você fala assim, mas por que você não fez impermeabilização na hora que tava fazendo a obra? Mas quem tava tocando a obra disse que não precisava. Eu até dar uma dica aqui, falando já de pressão negativa, né, que a gente é o tema aí nessa resposta. Muro de arrimo. Isso aqui é uma coisa que as pessoas ignoram muito. Vai fazer o muro de arrimo, tem que impermeabilizar antes de encostar a terra. E não é só impermeabilizar. Tem que colocar um tubo de drenagem para coletar o excesso de água e direcionar para um local adequado. Água pluvial, você precisa direcionar isso para algum lugar. Então, você deve ter visto aquele caso famoso de Alphaville, que o muro cai sobre uma piscina. Sim. Ali foi um conjunto de situações. Aterraram o local, jogando a terra num volume todo de uma vez, em vez de fazer por etapas e pilando. Não, jogaram volume alto de uma vez só e não fizeram a compactação como deveria. Não teve tubo de drenagem, não teve impermeabilização. Aí você vê a tristeza, né? E aí eu fico imaginando assim, um cliente como esse, vê a parede começa úmida. Aí ele vai procurar alguém para tentar resolver. E aí ele, põe argamassa polimérica. Aí o cara passa a argamassa polimérica. Salvou. Não salvou. O problema tá lá. A parede dele continua deteriorando. Aí o volume de água continua pesando. Afetou a estrutura. Pô, já pensou se tem uma criança ali, cara? Se mata uma pessoa ali, cara, por ignorar um processo simples. E tem engenheiro naquela obra, tem arquiteto, e tá passando por cima, né? Por isso que eu falo pro senhor pegar, nos ajudar nessa situação, ver se o senhor consegue um horário pra gente todo mês tendo
pelo menos um programa com o senhor, para a gente tentar mudar a cabeça dessas pessoas, porque por falta de uma boa impermeabilização pode perder vidas, o patrimônio que você foi a vida inteira para guardar, para construir sua casa, para viver com sua família, vai chão abaixo. Porque ali, a sorte que era uma área que não tinha acesso de pessoas, era longe, caiu na piscina. Mas poderia cair em cima de uma casa, porque eu já vi situações que o muro é acima da casa, aquelas muros de arrimo. Daí o que acontece, poderia ter causado uma tragédia, né? Ali foi só financeiro, graças a Deus. E estresse também psicológico, né? Não é só financeiro, não. E o psicológico, como é que fica? Sim. Né? Quantos dias esse cara não viveu de estresse emocional? Como que isso afetou a vida dele? Sim. Né? Mas com certeza a pessoa quando está fazendo uma construção dessa de alto padrão, ela sabe de tudo que ela precisa usar. Ela dá o famoso jeitinho que o senhor falou, não deixa, depois a gente vê. Entendeu? Agora, quando é uma pessoa leiga, infelizmente, você vê que a pessoa é leiga, não tem informação. E hoje em dia, senhor Michael, a gente não tem canais que levam informação para as pessoas, principalmente na área da construção. A gente olha nos Estados Unidos, isso é muito forte. A construção civil nos Estados Unidos, ele é levado a sério. Eu acompanho muito canal de construção, tem até daqueles 2 irmãos gêmeos que eu não lembro agora. Nossa, sensacional. Entendeu? Gêmeos na obra, né? Acho que é algo assim. Então, eles têm muitas dicas e lá... Irmãos à obra. Irmãos à obra? Então, eu assisto sempre que posso. Até um reality, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é uma área que gera muito dinheiro, gira a economia, mas é uma área que ninguém está mexendo. Por isso que foi criado o nosso canal, para estar levando essas informações para as pessoas que realmente precisam. Graças a Deus, nosso canal ele é frequentado por engenheiros, arquitetos, incorporadores, construtores e tivemos a honra de estar convidando o senhor para o senhor compartilhar com a gente os seus conhecimentos e isso está nos ajudando bastante porque a gente está tendo uma outra visão como que é a impermeabilização feita da maneira correta. A gente agradece isso e gostaria que o senhor falasse sobre algo que o senhor já viu na obra que por falta de impermeabilização, até o senhor contou para mim sobre o caso de uma piscina, né, que estava sendo construída e a pessoa impermeabiliza só pelo lado de dentro e esquece as partes das laterais da piscina. Isso aqui não precisa. Mas eu vou ser sincero pro senhor, eu nunca vi ninguém impermeabilizar assim. Porque quando chega para fazer a impermeabilização, o cara já fala para você, eu tô sem dinheiro. Não, eu diria que essa não é nem a maior ocorrência. A maior ocorrência é o próprio profissional falando que não precisa, né? E aqui até deixar um gancho, às vezes a pessoa fala, mas tá falando mal de profissional. Não tô falando mal de profissional, pelo amor de Deus. É cultura. A gente vive uma cultura, né? Que não é todo mundo. A gente sabe que não é todo mundo. Mas a gente vive uma cultura, às vezes, de ir levando. E isso é um efeito dominó que vai contagiando, né? Tem que quebrar isso. Tem que voltar à história do eletricista. Manual. E esse eletricista, se o senhor quiser, pode mandar um abraço para ele, que ele merece que as pessoas saibam quem é ele. Ricardo Bovolenta, filho do grande professor Marco Antônio Bovolenta, meu grande parceiro que acreditou em mim em 2013, quando eu inseri o Elashimper, professor de Senai. Que legal. E que levou o Elashimper até o Senai também. Hoje tem curso do Elashimper graças ao professor Marco Antônio Bovolenta, e que criou muito bem o seu filho Ricardo Bovolenta, que não deixa de ler um manual. Aí sim, fico muito feliz. Senhor Michael, estamos chegando nos minutos finais. Gostaria de perguntar para o senhor se eu esqueci de perguntar alguma coisa que o senhor acha que seja relevante para a gente estar trazendo. Pode ficar à vontade. Olha, bom, esse nosso bate-papo aqui, eu só queria deixar o gancho, reforçar de novo. Pessoal, procedimento. Manual de instruções é importante. Preciso ler. Mas é papo de vendedor. Esquece isso aí. Se você não está confiando em quem está te vendendo e você não pode confiar no que está escrito, tem alguma coisa errada. Não aceite. Não aceite nada mais ou menos. Procure o melhor sempre. Ofereça o melhor sempre.
respeite os processos, respeite tudo que envolve ali o trabalho que você está fazendo. Procure fazer o melhor. Pensar no dinheiro é bom, mas quando você pensa na solução e no melhor serviço, no melhor procedimento, o dinheiro vem sozinho. Sim. Né? É o que eu costumo dizer às vezes para as pessoas. O Elastic se vende sozinho. Eu não preciso ficar empurrando, porque eu já tenho lá os ganchos que mostram que é um produto legal. Então ele vai se vender sozinho, porque eu já entreguei o melhor para a pessoa. Sim. Não preciso ficar insistindo na venda. Então assim, se você não está acreditando no manual, no cara que está te vendendo, tem alguma coisa que está errada aí. Ou da sua parte ou da parte dele. Então procura o melhor, procura respeitar processo e procedimento e vamos contribuir para o bem comum. Agora chegou o grande momento, senhor Michael. O grande momento é o nosso bate-bola. Vamos lá. Eita. Tá preparado? Bora. Se o senhor pudesse voltar quando tinha 20 anos, o que faria diferente? Poxa, eu queria voltar aos 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu era muito chucrão, muito inocente, tinha muita dificuldade na percepção do que acontecia ao redor, mas eu com a vivência de hoje, com o meu entendimento de hoje, sei lá, acho que eu daria mais atenção para a esposa, cuidaria mais da família, daria mais atenção ao trabalho, às necessidades, para que eu pudesse crescer, desenvolver. É difícil, né? A gente voltar aos 20 anos, mas voltar aos 20 anos com que cabeça, né? Sim. Com a cabeça de hoje, rapaz, arrebentava, hein? Sim. O que o senhor acha mais importante? Network, para as pessoas não sabem, contatos ou uma faculdade? Olha, network é extremamente importante, não dá para dispensar. Porque a vida, tudo que está à nossa volta, envolve pessoas. E as pessoas são importantes. Ter faculdade não resolve a vida de ninguém. Mas deixar de estudar também é um erro. Então, se eu não vou fazer faculdade, eu tenho que procurar informação de algum jeito. Né? Então, pessoas são importantes, mas a gente não pode deixar de buscar informação, seja aonde for, né? Se tivesse que começar do zero, o que faria de diferente hoje em dia? Poxa, eu não sei se eu faria diferente, cara. De novo, né? Será que eu tô com a vivência, a minha cabeça de hoje? Mas talvez o mercado que eu vejo muito forte é o mercado da inteligência artificial. As pessoas não estão dando atenção para a inteligência artificial e ela tá aí para resolver cada problema. Até perguntei meu irmão, que é da área da programação, como é que eles estão vendo isso, né? Se eles estão se sentindo ameaçados. E não. Eles estão maravilhados, olha que legal, empolgados, porque eles vêem solução em cima de solução. Fiquei sabendo no caso de uma mulher que estava correndo com o filho em vários médicos e não conseguia entender o que o filho tinha. E aí foi bater um papo com o GPT. E o GPT deu um insight lá que deu a dica para ela. Olha que e legal. Ela foi no médico e não é que era aquilo mesmo. Então, eu acho que o mercado da inteligência artificial, as soluções que estão sendo criadas são muito boas. É claro, vamos tomar cuidado, porque tem uns ganchos aí para as coisas erradas também, tem que tomar cuidado. Mas se eu não soubesse nada, talvez eu entraria nesse mercado aí. Eu vejo grandes oportunidades. Qual é o seu maior arrependimento? Meu maior arrependimento? Cara, olha, é assim, de novo, né? A vida ela é feita de momentos, né? E todos eles são importantes, grandes ou pequenos. Então, assim, arrependimento é quando você deixa a oportunidade passar. Sabe quando aquilo tá na tua frente e você não enxergou, né? Você deu um passo errado, assim, ou de repente não deu o devido valor a uma pessoa. É isso que às vezes me causa arrependimento, né? Então, é procurar ser melhor a cada dia, né? Certo. Qual seria seu melhor conselho para a geração que está entre 20 e 30 anos hoje? Olha, se aquieta. Se aquietar. A geração de hoje tá muito elétrica, sabe? Ah, não tá bom, pum, vou pra lá. Ah, não deu certo aqui, Juarez, vamos casar. Não deu certo, pum, acabou, vai cada um pro seu lado. Sim. Sabe, essa mentalidade muito elétrica, ansiosa, eu acho que isso atrapalha um pouco. A gente precisa parar um pouquinho. Não tá dando certo, por que não tá dando certo? Vamos melhorar o processo? Vamos trabalhar o processo? Porque não adianta eu ficar pulando de galho em galho, seja no que for.
vida profissional, amorosa, seja o que for. Hoje, pra você ter uma ideia, você pega hoje, põe vaga para contratar alguém. Essa geração de hoje, você vai puxar na carteira de trabalho, é 3 meses aqui, 6 meses ali. Não fica 1 ano. E vai pulando de galho em galho. Não adquire experiência, não adquire a vivência necessária, não está pronto. Tudo bem que ninguém está pronto para trabalhar na tua empresa. Toda empresa tem uma cultura, uma política, e eu preciso adaptar essa pessoa, que é normal. É normal. Mas, às vezes, aquela vivência que a gente precisava, aquela experiência que a gente precisava, a gente não adquire. E eu não consigo contribuir no meu novo posto de trabalho, né? E outra, também não traz segurança para o empregador, né? Eu não sei se ele vai ficar, se eu vou poder investir, sabe? Então, talvez essa grande dica que eu dou para as pessoas é: vamos com mais calma, vamos botar a cabeça um pouquinho mais no lugar, mais paciência, vamos olhar mais para os lados, filosofar, pensar, né? Até tava brincando com o pessoal na reunião de equipe final de semana. Perguntei, quem que gosta de filosofia? Ah, ninguém? Pô, eu também odiava. Filosofia na escola é chato pra caramba. Mas quando você entende o real sentido da filosofia e o quanto ela é importante na sua vida, de você todo dia parar pra pensar como é que foi meu dia, como é que foi meu relacionamento com as pessoas, como foi o meu trabalho, que resultados eu gerei, onde eu errei. Porque às vezes você pergunta, esse é o arrependimento. Cara, meu arrependimento é não parar pra pensar. Para um pouquinho. Porque às vezes aquilo que deu errado te ensinou alguma coisa. Você pode tirar um proveito daquilo. Preciso filosofar sobre isso, né? Então, eu acho que quietar um pouquinho, desligar um pouquinho do 220, volta pro 110. Eu acho que seria uma grande dica aí pra galera. Excelentes dicas. Gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais, como a pessoa faz para estar adquirindo o Elastimper. Pode ficar à vontade. Bom, rede social, @Elastimper, Facebook, Instagram, TikTok. Você tem também as redes sociais da indústria Local Vazamento, que é quem fabrica o Elastimper, que é também @Local Vazamento, tanto no Facebook, Instagram e no YouTube, onde nós temos o nosso canal com as playlists e tutoriais. O site para compra do Elastimper é o elastimper.ind.br, IND de indústria. E lá você pode fazer a sua compra de qualquer lugar do país. Ou, se preferir, vem até Guarulhos, toma um café com a gente na fábrica. E a gente vai ter o maior prazer de receber vocês lá. Vocês já fazem a compra, levam o produto na hora. E eu estou à disposição. Inclusive, deixar outro gancho aqui. Quem quiser mandar vídeo, fazer um conteúdo para explicar ali o teu problema, entendeu? A gente está aqui disposto também para prestar assessoria técnica, independente se vai consumir Elastimper ou não. De novo, né? O meu propósito é poder mudar um pouquinho o mercado, mudar um pouquinho essa cultura. Vamos parar de jogar dinheiro fora, vamos parar de ficar levando o filho no médico porque vive com mofo dentro de casa. Sim. Né? Vamos contribuir para o bem comum. Isso aí, muito obrigado, senhor Michael. Sempre uma honra ter o senhor aqui. Pegando pé de novo para a gente ter pelo menos um episódio por mês para o senhor vir aqui trazer os conhecimentos. O senhor pega o que o senhor tem. Teve pessoas que teve dúvida, me mandaram, traz para cá. A gente passa aqui tudo o que acontece lá que o senhor tenha, com os aplicadores do senhor, fala, tá acontecendo isso, traz pra gente, que isso é muito importante, porque a área da impermeabilização é muito nova e requer muito conhecimento para que as pessoas saibam que tem produto que atenda em alto desempenho. Sim. Bom, da minha parte, o compromisso está firmado. Aí sim. Você está me dando aqui uma grande oportunidade, uma grande alegria. Obrigado. De poder compartilhar conhecimento. Isso não tem nada que pague isso, cara. Muito obrigado. Eu agradeço. Vocês que acompanharam a gente até agora, agradeço. Peço também que deixe comentários pro senhor Michael, ele vai estar respondendo pessoalmente, não a gente, ele. E siga a gente no Instagram, no YouTube. Não esqueça de apertar o sininho para você receber todas as notificações. Todas as quarta-feiras, às 20 horas, vai ter episódio inédito. E você que quer que um profissional que você admira esteja aqui nessa mesa sendo entrevistado por mim, mande aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com ele. Até a próxima.